essa matéria aqui, essa primeira superfície da Terra após a crosta, está a cerca de uns 500 quilômetros de altura. Ela está bem alto mesmo. Por isso que nas linguagens esotéricas o céu fica lá para cima. E o inferno fica para baixo. Porque tudo que é mais denso tem mais dificuldade. Tudo que é sutil, leve, que a gravidade às vezes nem atrai, às vezes até flutua. Você solta uma pena na atmosfera, lá, ó. Imagine um corpo espiritual feito de uma massa tão menos densa que essa massa ela ficaria, ó, quase que flutuando. O campo gravitacional não ia atrair nem tanto ela mais. Né? Então aqui, nesta superfície, estariam as cidades astrais. Nós teríamos uma outra superfície da Terra feita de matéria, só que em níveis quânticos diferentes. Mas está aqui no mesmo espaço. Agora fala, mas por que os físicos não detectaram? Não detectaram porque a radiação, a gente só olha para o espaço com o telescópio e a gente só estuda a radiação eletromagnética que vem do espaço, mais nada. E a radiação eletromagnética ela atravessa isso aqui e chega nos telescópios aqui. Ela não interage quase com isso aqui. Que a matéria é tão sutil, tão sutil, tão sutil, tão menos densa, que o raio de luz atravessa como se não existisse nada ali. Então para o físico não existe mais nada, a não ser a própria atmosfera feita de oxigênio denso. Do nível quântico zero, que a gente chama aqui para entender. Então, nós podemos entender uma coisa muito interessante, que é uma teoria que os espíritos nos ensinam. A vida biológica ela vem de cima para baixo. Ó. A vida existe aqui nesses níveis, primeiro. E essas inteligências é que vão povoando e construindo formas de vida em níveis mais densos nos planetas. Esse é o grande salto de estrutural que a gente tem que dar na física. Dessa maneira, nós conseguimos criar uma ideia real, concreta, da vida após a morte, das cidades astrais, e que a vida existe plantas, aqui existe oceanos, montanhas, seres vivos, plantas, animais, nesses outros níveis também. Vocês estão entendendo? Claro que a biologia é outra. Mas os átomos são os mesmos, as moléculas são as mesmas, iguaizinhas aqui. Só que elas são expandidas a ponto de se tornarem tão sutis que não é percebida pelas nossas tecnologias atuais. Ok? O grande boom vai acontecer nesse planeta quando a física detectar tudo isso. Mas isso vai ter que ser uma colher de chá dos ETs e uma colher de chá do plano superior que dirige tudo isso aqui. Os espíritos começarem a materializar e mostrar para eles que eles existem e conversar com os físicos. E mostrar que essa realidade existe, que existe vida além dessa. E que existe uma física toda, uma natureza toda, um universo de matéria toda, num nível tão sutil, tão sutil, tão sutil, que esse corpo denso, essa densidade não percebe. E a diferença está em quantizar a massa. Só em quantizar a massa. A energia associada à massa. Que é uma teoria de Einstein, nós podemos fazer isso. Olha, eu fiz essa conferência no Instituto de Física de São Carlos, há uns 10 anos atrás, em muito lugar. Nossa, os físicos quebraram o pau comigo, tudo quanto é lado, mas ninguém conseguiu achar um erro na minha teoria. A única coisa que eu falo, a sua teoria é legal, bonita, fechada, tem lógica, agora prove. Aquela velha história, né? O Einstein, você sabia que o Einstein nunca provou que ele estava com a razão? Por que o Einstein nunca provou que ele estava com a razão? Porque o Einstein é um físico teórico. Físico teórico senta numa escrivaninha e faz as teorias. Quem é que prova que as teorias de um físico funcionam ou não? O físico experimental. Só que aí você tem que gastar bilhões de dólares, montar um experimento, montar um puta laboratório para começar a investigar coisas nessa direção. Os caras não estão montando trilhões de dólares para montar aquele CERN lá, para pesquisar essas coisas todas lá? Você está pensando, essas pesquisas não é pesquisa de um cara provar, não. Você tem que juntar dezenas, centenas, milhares de cientistas, bilhões de dólares investidos para você dar esse passo científico a mais. Eu construí um modelo teórico, agora vocês se lasquem aí para demonstrar em laboratório, teoricamente, como é que faz. Isso não é um trabalho da física teórica. O Einstein nunca demonstrou nada.
Você está entendendo? Quem demonstrou as teorias de Einstein foi o Sir Eddington, né? O Sir Eddington, que era um astrônomo, que provou que a teoria de Einstein estava correta quando observou o eclipse e tudo mais. Mas não foi o Einstein que foi lá medir e fazer as medidas. Porque o Einstein não é físico experimental, ele nem sabe trabalhar com eletrônica, nem sabe montar um equipamento de laboratório, essas coisas todas. Isso aí tem especialidades dentro da física. Então a minha teoria é essa, é um modelo teórico. Inclusive, né, os físicos falavam, Laércio, prova que você está certo. Eu brincava com ele, dava pra dizer, mas prova que eu estou errado. Para provar que eu estou errado, ele vai ter que montar um puta aparato experimental, gastar milhões de dólares para provar que eu estou errado. Mas também pode provar que eu estou certo.